Boa noite, boa noite, boa noite. Alguém me escuta? Nos nossos links aí? Alguém? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Probleminhas técnicos acontecem nas melhores famílias. Tem alguém escutando aqui, muito bem. Raquel escutando no YouTube, muito bem. Gente, coisas de tecnologia faz parte. Deixa eu só mandar o link novo aqui para o pessoal do Simpla, só para garantir. Muito bom, muito bom, muito bom. Os minutinhos de atraso faz parte. Pronto. Sem emoção não tem graça, né, gente? Qual é a graça? Então, agora parece que está tudo certinho. LinkedIn ok. YouTube ok. Eita! O importante é que nós estamos aqui firmes e fortes, faz parte da nossa vida cotidiana ter resiliência, não é mesmo? Falem um oi para mim para ver se o áudio tá bom, se está tudo certinho, se vocês estão vendo aí as telas. Me deem um feedback só para eu saber se está tudo certo. E nós vamos começar já. Todo mundo bem, todo mundo bem. Muito bom. Gente, está rolando no LinkedIn. Lu, você está vendo no LinkedIn? Gente, oi, tá vendo, né, Mi? Então tá bom. Então tá funcionando no LinkedIn agora, no link novo. Já mandei para o pessoal do Simpla também. Daqui a pouco eles entram todos aqui. Eu posso até entrar no LinkedIn aqui para eu ver. Estou vendo e estou escutando. Ótimo, 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 ótimo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos lá. Oficialmente estamos começando a nossa Masterclass de hoje. Os imprevistos acontecem, gente, faz parte. Tivemos que mudar de link, faz aquela coisa. O importante é realizar. Às vezes a gente fica buscando tanto a perfeição das coisas. Deixa eu arrumar minha câmera aqui bonitinho. Às vezes a gente fica buscando tanto a perfeição das coisas que a gente se esquece de aproveitar o processo e às vezes a gente até se priva de realizar algumas coisas pela busca de uma perfeição utópica. Então, para quem tem esse problema do perfeccionismo como eu, que é azul, né? Nós vamos falar disso depois. Tem um mantra que eu uso que é antes feito do que perfeito, porque 50% de nada é nada. Então, algumas vezes é melhor um 50% de alguma coisa do que 50% de nada. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa Masterclass, onde nós vamos falar de um assunto que eu, pessoalmente, sou apaixonada, que é gestão de pessoas, tá? Gente, qual é a ideia hoje, tá? É nós trazermos uma ferramenta, nós trazemos uma metodologia que ajuda para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem
está envolvido de alguma forma na gestão de pessoas mesmo, no dia a dia, nos processos envolvidos na gestão de pessoas, é uma ferramenta, é uma metodologia que vai aumentar a performance, que vai diminuir tempo, diminuir riscos, uma série de coisas. E aqui hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente usa uma ferramenta como esta, que é o método das cores, com base numa metodologia DISC. Às vezes a gente ouve falar de DISC, das metodologias de análise de perfil, mas a gente não tem muito certo qual é a aplicabilidade daquilo. A gente fica achando que às vezes é só para, deixa eu entender como é que a pessoa é, para o autoconhecimento, deixa eu ver aqui se ela tem um perfil para essa vaga. Mas não é só para autoconhecimento, não é só para seleção de pessoas. Tem muito mais que a gente pode utilizar essa ferramenta, essa metodologia, e que às vezes a gente nem sabe, às vezes não se atenta, não imagina a importância que é você conhecer uma ferramenta como essa. Estamos aqui no LinkedIn, estamos aqui no YouTube. Se vocês quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade, tá? A gente responde. Eu não garanto que eu respondo na hora, porque às vezes eu me cafundo, perco o fio da meada, mas eu estou à disposição de vocês para todas as perguntas, tá? Tá bom. Lu, faz uma gentileza para mim. Na página do link antigo, né, Lu? Você consegue? Tá, tem que avisar as pessoas lá, então, por favor, faz essa gentileza para mim. Um dos meus streamings está com problema. Quem? Não sei. Tá. Aqui tá tudo conectado para mim. Gente, hoje é dia. Bora. Obrigada, viu, Lu? Faz essa gentileza pra gente. Lembrando que, óbvio, isso aqui vai ficar gravado também. Depois, todos vocês que se inscreveram vão receber o link da gravação para poderem aproveitar, escutar, assistir de novo, além de todo o material. Vamos começar, então, a nossa Masterclass entregando o nosso conteúdo. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre RH estratégico, o método das cores em si, os perfis e todos os processos envolvidos na gestão de pessoas que podem e devem ser aprimorados, aperfeiçoados, tornando-os mais eficientes através da utilização de uma metodologia como é a nossa do perfil das cores. Muitas vezes a gente escuta falar sobre RH estratégico. O que significa um RH estratégico? Quando eu comecei no RH, há muito tempo atrás, a gente tinha algumas coisas, né? Oi, Roberta, bem-vinda, que bom que você conseguiu. Compartilha com o pessoal aí que está esperando no outro link. Muito obrigada. Então, quando eu comecei a estudar RH, tinha uma visão, né, do RH como um centro de custo. Aparecia até nas planilhas lá do financeiro, como um centro de custo. Conforme o tempo foi passando, as empresas foram evoluindo, a gestão de pessoas foi evoluindo, e o RH passou de ser um centro de custo para ser um centro de lucro. Como é que eu olho para o RH hoje? A partir do momento que eu entendi que o bem, a fonte mais preciosa. Oi, Ana, chegou. Obrigada, Roberta. Obrigada por compartilhar com o pessoal. A fonte de sucesso ou insucesso de uma empresa, ela está nas pessoas e na forma como nós gerenciamos as pessoas. Então, não tem mais como desconectar a estratégia da empresa, lucro da empresa, do RH e das pessoas. Mas eu, que trabalho no RH, como é que eu entendo o que significa ter um RH estratégico? Vamos trazer alguns conceitos aqui. As principais missões do RH estratégico podem ser definidas da seguinte forma: primeiramente, o desenvolvimento de políticas, processos, ferramentas que têm como foco a gestão de pessoas, a liderança, o desenvolvimento das habilidades dos colaboradores. É papel do RH estratégico olhar a empresa como um todo.
Eu tenho que entender do funcionamento da empresa, eu tenho que entender da missão da empresa, eu tenho que entender quais são os objetivos da empresa. Hoje em dia, a gente começa a ver até nas vagas publicadas para colaboradores de RH, para pessoas que trabalham com gestão, levar a equipe ao alinhamento com a estratégia e com os objetivos da empresa. O que significa isso? A partir daquilo que a empresa é, a partir daquilo que a empresa pretende como resultado, o RH é que vai criar as políticas, as regras, os manuais, os processos, as ferramentas que vão ser necessárias para gerir essas pessoas, a liderança e promover o desenvolvimento dos colaboradores. O gerenciamento da cultura organizacional, qual é a alma dessa empresa? Quais são os princípios envolvidos? Como é que as coisas são feitas por aqui e por quê? Assegurando o envolvimento dos profissionais e promovendo o ambiente harmônico e ao encontro da missão, visão e valores da empresa. Pergunta: todas as empresas têm a mesma cultura? Não. Será que qualquer perfil de pessoa vai se sentir confortável em qualquer cultura organizacional? Vou jogar um exemplo simples aqui, até meu. Eu sou uma pessoa mais animadinha, que gosta de conversar com todo mundo, de igual para igual. Será que, se eu for parar numa empresa onde existe uma alta rigidez hierárquica ou uma cultura mais formal, será que eu vou me sentir confortável? Será que eu vou conseguir me alinhar à cultura organizacional, por mais que eu precise daquele trabalho? Será que na hora de selecionar esse profissional e trazê-lo para dentro da organização, isso pode ser um ponto de atenção? Pode sim. E é sobre esses e outros exemplos que nós vamos falar hoje, da importância de utilizar uma ferramenta, utilizar análise de perfil para gerenciar o RH de forma estratégica, para trabalhar com o RH de forma estratégica. Outra questão, a promoção do clima organizacional compatível com a criação e manutenção de uma equipe engajada, motivada e produtiva. Aqui também tem uma palavrinha que causa na nossa cabeça quando a gente fala de gestão de pessoas, ou de liderança até mesmo. Como é que eu engajo uma equipe? Como é que eu transformo uma equipe regular numa equipe de alta performance, super motivada? Quais são os critérios? Existem muitos critérios e muitas formas, mas eu digo para vocês o seguinte: todos esses critérios, todos esses resultados partem do princípio de que pessoas são diferentes, pessoas têm características diferentes. E eu preciso conhecer as características das pessoas para entender como é que eu faço para engajar essa equipe. Como é que eu faço para motivar essas diferentes pessoas? Será que se eu der dinheiro, viagem, folga para todo mundo igual, vai causar o mesmo efeito motivacional? Como é que eu faço para promover a produtividade? Será que todo mundo tem a mesma velocidade? Será que todo mundo tem o mesmo objetivo e a mesma forma de produzir? Tudo isso pode ser resolvido e é resolvido através de uma metodologia de análise de perfil comportamental. O que significa o comportamento? É a forma como as pessoas interagem com o mundo. A partir daquilo que elas pensam, sabem, vivenciaram, sentem, elas têm uma determinada reação. E essas reações, elas costumam ter um determinado padrão. Então, durante muitos anos, desde que nós descobrimos, séculos, na verdade, desde que nós descobrimos que existimos, nós começamos a buscar isso. Quais são as vantagens de investir em um RH estratégico? Se hoje o seu departamento de RH ainda é visto como centro de custo, onde gasta-se muito dinheiro, onde perde-se muito dinheiro, talvez seja necessário fazer um estudo, fazer uma análise, conversar com os gestores para entender, espera um pouquinho,
Nós não somos um centro de custo, nós somos um centro de lucro. Mas como é que eu vou provar isso? Como é que eu efetivamente posso trazer lucro para a empresa? Primeiramente, quando eu tenho um RH estratégico, eu tenho uso inteligente do tempo. Eu aprendo quais são as prioridades, eu planejo, eu aumento a minha produtividade e a de todos os envolvidos, eu melhoro as minhas contratações, eu reduzo o meu turnover, eu melhoro o uso das competências dos profissionais de RH. E é uma área focada, ela se torna uma área focada em resultado, mais analítico, mais certeiro. Como é que eu faço isso, Nanda? Existem várias ferramentas, vários processos que nós podemos implantar no departamento de RH que fazem com que ele se torne um centro de lucro através da estratégia que ele vai criar. E uma delas é justamente entender de gente, saber lidar com pessoas diferentes, acolher cada estilo de gente, de pessoas, de formato de pensamento. Tudo isso a partir de uma ferramenta, uma metodologia de perfil comportamental. Então, só nesses poucos minutos, a gente já consegue entender que análise de perfil comportamental não é só mais um teste. Não é só mais um negocinho para você saber o que você é. Né? Quem sou eu? Né? Sim, você vai ter muita clareza sobre quem é você a partir desse teste, mas não é só para isso que ele funciona. Não é só essa a finalidade. E é isso que eu quero mostrar e provar para vocês hoje. Vamos falar então do nosso método, o método das cores. O método das cores, ele é baseado no DISC, aquele nosso conhecido de Malcolm Marston, né, que criou a Mulher Maravilha. Ele criou a teoria. Isso vem de muitos anos de história. Temos ali Hipócrates, temos vários pensadores que tinham como objetivo entender as pessoas. A partir do momento que eu descobri que eu existo, que eu percebi que eu sou um ser que vive e que pensa, eu comecei a sentir necessidade de eu, né, a sociedade, a humanidade, começou a sentir necessidade de entender melhor cada uma daquelas pessoas. Quem são aquelas pessoas? Por que elas agem como agem? O que está por trás daquele comportamento? Quais são os objetivos? O que as deixa feliz? O que as deixa triste? E a tentativa sempre é encontrar uma formatação, né? Óbvio que não se pode colocar em forma pessoas, a gente não consegue formatar pessoas, mas e não é uma coisa também adivinhatória, mas a gente consegue matematicamente encontrar os padrões. Então, o DISC é uma teoria que encontrou matematicamente um padrão de comportamento. E por que nós trouxemos o método das cores com base no DISC? A teoria por trás do método das cores é do DISC. Mas por que método das cores? O que acontece de diferente? Bom, vou mostrar várias coisas para vocês que acontecem de diferente, mas principalmente o objetivo era trazer, transformar aquele teste que muitas vezes podia causar receio de que será que eu sirvo para esse lugar, para essa empresa? Como será que eu sou? Como se houvessem pessoas melhores ou piores, como se houvessem características boas ou ruins, quando na verdade existem características e pessoas diferentes. Ah, Nanda, você está falando que a humanidade não tem maldade? Não, não estou falando isso. Eu estou querendo dizer que o seguinte, por exemplo, se eu digo para uma pessoa que ela é um alto D, mas o que é D? Dominante. Se a visão de mundo daquela pessoa tem uma conotação negativa da palavra dominante, qual vai ser a receptividade dela em relação ao teste, ou em relação a esse feedback, ou em relação às características dela? Será que isso vai fazer bem ou mal para ele, para essa pessoa? Então, quando eu uso palavras, as palavras elas têm um significado. Além do significado do dicionário, né, do senso comum, para cada pessoa, uma palavra pode representar uma coisa diferente. Só um parênteses para vocês entenderem como a palavra
ela tem um valor e esse valor é atribuído por nós, muitas vezes. Eu vi uma atriz nesses dias falando, comentando, né? Por exemplo, eu falo português. Se outra pessoa fala inglês e eu começo a ofendê-la em português, para a pessoa que fala inglês, não faz o menor sentido aquela ofensa. Então, por isso, ela não se ofende. A partir do momento que eu atribuo um significado àquela palavra, ela pode ser positiva ou negativa, segundo a minha percepção. Quando eu tiro a palavra e o risco de encontrar uma percepção julgatória, né, julgadora daquela palavra, e transporto para cores, a receptividade é muito maior. Não existe uma cor boa ou má. Não existe uma cor mais feia ou mais bonita. Existe a cor que eu prefiro, mas nem por isso a outra cor é mais feia, certo? Por isso, uma das grandes justificativas é justamente isso: melhorar a receptividade e a aceitação dos resultados quando a gente fala em cores e não em palavras, certo? Vamos entender como é que então estão divididos os perfis. Os perfis, eles foram categorizados entre duas variáveis: velocidade, né? A forma como eu me movimento no mundo, né? Se é mais rápido ou mais devagar, ou mais suave ou mais lento, e como é que eu baseio esses meus comportamentos? Se eu sou mais racional ou se eu sou mais emocional. E aí a gente começa a desenhar esses perfis. Eu tenho as pessoas que, em relação à velocidade, são mais ativas, ou seja, são mais rápidas e expressivas. Na outra ponta, eu tenho as pessoas que são mais reflexivas, que agem sem pressa, que ouvem mais do que falam. Falando de forma de processar informações e interagir com o mundo, algumas pessoas são mais racionais. Tudo nelas se baseia na lógica, em fatos. Outras pessoas são mais emotivas. Elas se expressam expressando as emoções. Elas se comunicam utilizando das emoções. A partir desse quadrante, nós encontramos 4 perfis, que são eles: perfis ativos, os vermelhos e os amarelos. São expressivos e rápidos, são os perfis de velocidade. Eu tenho os perfis emotivos, que são os amarelos e os verdes. Eu tenho os perfis mais reflexivos, introspectivos, que agem com mais calma e cautela, que são o verde e o azul. E eu tenho os perfis que são mais racionais, que são os azuis e os vermelhos. Então, aqui nós já temos uma boa ideia. Se eu sou rápido, ativo, movimentado, expressivo e racional, eu sou vermelho. Se eu sou ativo e mais emotivo, mais voltado para as pessoas, mas eu tenho muita velocidade, faço tudo muito rápido, sou muito ativo, eu sou amarelo. Se eu sou emotivo, voltado para as pessoas, para as relações, para as emoções, e mais introspectivo, escuto mais, me disponho mais a ajudar, eu sou verde. Se eu sou mais introspectivo, penso mais antes de fazer as coisas, levo o meu tempo para as coisas acontecerem e sou racional, eu sou perfil azul. Existem mesclas desses perfis? Sim, ninguém é 100% uma única coisa. Didaticamente, nós separamos desta forma para nós podermos aprimorar a nossa capacidade de leitura dos seres humanos. Gente, está tudo certo aí? Por favor, me digam um oi, se está tudo bonitinho, se está tudo funcionando, só para eu saber. Qualquer pergunta é só colocar no chat aqui, tá? Se eu não ver, a Lu, minha amiga, parceira, que está sempre comigo, obrigada, Lu, a Raquel também, eu sei que está por aí, vão me ajudando, tá? Da onde surgiu, então, a metodologia das cores? Eu já falei um pouquinho, dei um spoiler, né? A base conceitual da linguagem das cores é um sistema baseado
na teoria dos 4 temperamentos de Hipócrates e nas investigações de William Moulton Marston, da Universidade de Harvard, em 1928. Como é que funciona essa metodologia? Por meio do DISC, é possível classificar as pessoas, cargos, equipes e organizações em 4 perfis, de acordo com os diferentes aspectos. Nanda, você está querendo me dizer que equipes têm perfil? Empresas têm perfil? Cargos têm perfil? Sim, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Meu WhatsApp, caso precisem. Olha aí, gente, qualquer coisa é só gritar que a Lu nos ajuda. Brigadão mesmo, viu, Lu? Sempre muito, muito parceira, tá? Eu trouxe os vídeos para a gente conhecer os perfis, mas eu estou em dúvida se a gente vai conseguir ouvir. Então eu vou fazer um teste. Se não funcionar, vocês me falam e a gente fala sobre cada perfil, tá bom? Vermelho. Lu, vê se aparece o áudio aí. Se não estiver aparecendo, eu vou falando. Os vermelhos. Vermelhos são energéticos, são rápidos, impacientes, voltados e focados para resultados quanto mais rápido possível, altamente competitivos. Tá ouvindo o áudio aí, Lu? Sim ou não? Sem áudio. Tá certo. Os vermelhos, eles têm um foco no resultado, eles têm um foco na velocidade. Se for preciso, eles vão fazer com que as coisas aconteçam, mesmo que eles tenham que passar, de repente, por cima de alguma pessoa. São desonestos? Não, de forma alguma. Eu sei, gente, não tem problema. De qualquer forma, nós vamos falando aqui dos vermelhos. Então, eles têm uma característica que é competir. Se você precisa de alguém que busque, que foque nos resultados e com velocidade e com impacto, você precisa de um perfil vermelho. Se você precisa de um perfil comunicador, um perfil inspirador, um perfil motivador, um perfil otimista, mas que também tem velocidade, que bota as coisas para funcionarem, que tem uma visão de futuro, uma visão lá na frente, que falam bastante, que sejam comunicativos, você precisa de um amarelo. Se você tem e precisa de alguém que seja constante, estável, que seja muito bom de ouvir, que seja muito bom de ler as pessoas, que seja muito engajado, prestativo, que goste de prestar serviços, você precisa do verde, que traz harmonia para a sua equipe, que traz harmonia para a sua empresa. E se você precisa de perfeccionismo, método, precisão, exatidão, análise, dados, fatos, alguém que seja, como direi, assertivo, que seja exato, que evite a todo custo cometer erros, que busque sempre o melhor e maior padrão de qualidade. Nós estamos falando do perfil azul. Depois vocês vão receber um e-book bonitinho, com todos os detalhes, para quem se inscreveu no Simpla, ou para quem se inscreveu através do LinkedIn, deixou um e-mail. Se tiver alguém vendo pelo Facebook ou pelo YouTube que não se inscreveu pelo Simpla, é só mandar e-mail para a gente, é só fazer contato que a gente manda para vocês depois, tá bom? Muito bem. Ok. Eu já tive aqui uma visão dos meus perfis. Afinal de contas, Nanda, como é que eu uso a metodologia das cores? Como é que eu uso a metodologia DISC? Como é que eu uso qualquer uma dessas metodologias no dia a dia do meu RH para transformá-lo num centro de lucro, para transformá-lo num RH estratégico? Existem 4 principais frentes, tá? Que são aquelas que são mais comuns e demandadas do nosso trabalho no dia a dia em relação a recursos humanos ou gestão de pessoas. Desenho dos cargos. Quais são os cargos que eu preciso? Quais são as competências das pessoas que vão ocupar esse cargo? Eu tenho que desenhar quais são as tarefas
envolvidas nesses cargos. Eu tenho que desenhar qual é o objetivo de cada cargo, pelo que essas pessoas que vão ocupar essa função serão cobradas. Quais são as metas? Qual a relevância desses cargos? Eu, a partir de então, faço um recrutamento, divulgo as minhas vagas e passo para entrevistas de seleção. Qual é a melhor forma assertiva de fazer uma entrevista? Como é que eu garanto para que aquela pessoa que está sendo entrevistada se sinta confortável e não se atrapalhe ou não perca aquela oportunidade, eventualmente por nervosismo ou por tentar ser aquilo que ela não é em sua natureza? Como é que eu descubro como fazer isso nas minhas entrevistas? Como é que eu transformo as minhas entrevistas em algo mais eficiente para poupar o meu tempo, para agilizar os meus processos e para ser mais assertivo nas minhas seleções? Depois que essa pessoa entrou, começou a trabalhar, teve lá a sua recepção, seu onboarding começou, e aí ela entra num processo de se alinhar. O alinhamento ele pode acontecer em várias fases da história do colaborador, vocês sabem, eventualmente, que eu preciso de um alinhamento no momento inicial, eu preciso de um alinhamento depois que ele está lá 1 ano, 2 anos, eu preciso de um alinhamento quando ele muda de time, eu preciso de um alinhamento quando muda a gestão, eu preciso de um alinhamento quando muda alguma diretriz da empresa. O que é alinhar? É equilibrar características, é deixar as coisas o mais coerentes possíveis, tanto os colaboradores, como os cargos, como a empresa, como as estratégias. Nanda, você está me dizendo, então, que eu consigo usar uma metodologia como essa para desenhar cargos de forma mais eficiente, para realizar entrevistas de seleção mais eficazes, realizar alinhamento e ser mais estratégico e desenvolver os meus colaboradores? Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. E mostro como. Como é que eu faço para desenhar um cargo? Utilizando os perfis, né, das cores. Muito bem. Um cargo que exige uma pessoa com um alto nível de vermelho no seu perfil. Como é que é um cargo vermelho? É aquele cargo que precisa de velocidade na tomada de decisões. É o cargo que existe bastante risco. Então, negociações complexas, né? Muitas metas. É um cargo que precisa de pensamento prático, sem muitas análises. Pegar e fazer. Então, o cargo vermelho comum que muita gente conhece é o vendas. Mas será que todo cargo de vendas é vermelho? Não necessariamente. Né? Existem vários tipos de venda. Existem vendas de impacto, existem vendas consultivas, existem vendas de longo período, de longo prazo, né? Que tem uma sequência de operações antes da venda propriamente dita. O vermelho ele é mais comum e mais conhecido porque nós temos o arquétipo do vendedor falante, incisivo, etc. Mas nem todos os vendedores precisam ser vermelho, depende do que eles vão vender, né? Mas um cargo vermelho, tomada de decisão muito rápida, assumir risco e pensamento prático. Como é que é um cargo amarelo, com características amarelas? Então, é um cargo que tem relações com as pessoas. É um cargo que existe muito esse relacionamento, existem muitas conversas. São cargos que necessitam de pessoas que sejam eloquentes, que saibam persuadir outras pessoas. É um cargo que precisa existir muito otimismo, né? Sempre uma energia para cima, sempre uma coisa empolgante, né? Então, existem cargos específicos para isso. E é um cargo amarelo. Cargos verdes são aqueles que precisam de grande capacidade para realizar procedimento de forma metódica, o passo a passo. É um cargo que exige diplomacia para lidar com pessoas,
vocação para prestar serviços aos demais. É um cargo onde muitas pessoas são atendidas. É um cargo de servir. Né? Então, por exemplo, atendimento ao cliente pode ser um cargo verde. Né? Porque existem sempre muitos procedimentos, métodos, passo a passo, diplomacia, porque o atendimento ao cliente vai ter cliente feliz, cliente insatisfeito, né? Vocação para servir aos demais, é um serviço, é um trabalho que vai estar sempre voltado a servir o outro, e principalmente que necessita de autocontrole das emoções. Nós não podemos explodir com o cliente porque ele está insatisfeito, não é? O nosso trabalho é servir da melhor forma possível, por exemplo. E um cargo azul é um cargo que exige rigor na aplicação de processos, procedimentos, que tudo tem que ser visto nos mínimos detalhes, revisado 2 ou 3 vezes. Por exemplo, o controle de qualidade, né? Porque ele busca principalmente, eu preciso de altos níveis de qualidade. Eu tenho que ter baixo nível, eu tenho baixa margem de erro. Eu não posso errar aqui nesse lugar. E também preciso de pessoas que sejam extremamente cuidadosas, que é um lugar que eu preciso revisar várias vezes. Então, por exemplo, controle de qualidade, podemos falar também, eventualmente, de finanças, né? Eu preciso ser uma pessoa que, se eu trabalho com controle financeiro, eu preciso ser azul. E se eu for um investidor? Se o meu trabalho for investimentos, eu preciso ter um pouco de executor vermelho, né? E eu preciso ter um pouco de azul. Aí eu vou ser um bom. Vou trabalhar bem com finanças, em trabalhar com investimentos, porque eu tenho que buscar resultado, eu tenho que ser um pouco ousado, um pouco incisivo, mas eu também preciso saber analisar números, pensar antes de fazer, eu tenho que ter um equilíbrio entre essas duas coisas. Tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem. Como é que eu faço, então? Então, vamos lá. Eu desenhei o cargo, chamei a galera para vir para a entrevista. Nanda, e se não der tempo, por exemplo, de aplicar o teste antes? Se eu tenho conhecimento da metodologia, se eu entendo como é que os perfis funcionam, como é que os padrões de comportamento se manifestam, eu consigo, numa entrevista, obrigada pelo feedback, Dilma, obrigada, seja bem-vinda. Eu consigo, numa entrevista, ler as pessoas e, obviamente, usar de perguntas adequadas para validar esses perfis. Vamos fazer um exercício aqui, então. Como é que eu faço? Olha, está faltando um H aqui. Olha o meu azul falando. Para identificar uma pessoa que é vermelho. Tanto no vermelho, como no azul, no verde, no amarelo, é sempre importante as primeiras perguntas da entrevista, elas sejam aquelas de sim ou não. São as perguntas fechadas, né? Ou um número, quanto, né? Quando. Se a pessoa abre a resposta, ela passa do sim e do não, começa a falar, e quando começa a falar, significa que ela é ativa. Ou seja, ela não para no sim ou no não, ou no número X ou Y. Ela abre a resposta. Então, por exemplo, você já trabalhou com isso antes? É sim ou não, né? Se ela for uma pessoa ativa, ela não vai parar no sim ou não. Sim, trabalhei muitos anos numa empresa anterior em que eu fazia tal coisa e tinha esse processo. Inclusive, eu acabei me tornando especialista. Ela abriu a pergunta. Então, ela é ativa. Ou seja, ou ela é vermelho ou ela é amarelo. Beleza, passou no primeiro crivo. Se o que ela começa a dizer, se o conteúdo da fala dela são argumentos racionais, ou seja, sim, eu tenho mais de 30 anos de experiência, nessa última empresa nós tivemos um crescimento de 40% acima da média, nós ganhamos o prêmio tal, falamos de tal coisa, isso confirma que é um perfil racional, ou seja, ativo, racional, vermelho. Match. Então, eu já na entrevista consigo já identificar qual é o perfil, pelo menos, predominante da pessoa.
E aí você está lá entrevistando, por exemplo, vou dar um exemplo exagerado, que é completamente oposto. Você está contratando uma psicóloga para prestar serviço, apesar que uma psicóloga dificilmente, alguma, assim, teoricamente, né, no padrão, não se formaria em psicologia um perfil vermelho, pelo menos não um perfil alto, né? Porque ele não consegue simplesmente ouvir a pessoa, ele vai querer opinar. Mas você está contratando lá uma psicóloga. E aí você identifica um perfil vermelho. Já tem uma pista ali. Lógico que você não vai eliminar a pessoa pela sua percepção, mas você vai decidir se ela vai ou não para a segunda, para a terceira etapa do seu processo. Para os amarelos, mesma coisa. Perguntas fechadas, sim ou não, ou número. Se a pessoa começar a falar muito, é verdade, inclusive, e ela vai falando, então, ativo, lembra? Agora, se o que ela diz, o conteúdo da fala dela começa a falar de sentimentos, de alegrias, de nostalgias, ela é emocional. Então, por exemplo, sim, eu trabalhei durante 20 anos, era uma empresa que eu gostava demais, eu tive a sorte de ter um gestor maravilhoso que sempre respeitou o meu talento. Percebe? Então, aqui eu já tenho ativo, emocional, amarelo. Verdes, mesma coisa. Faça a pergunta fechada. Caso a pessoa não abra a resposta, ou seja, ela responde brevemente, sim. Possivelmente de forma lenta, mais lentamente. Ela respire antes de responder. Ela provavelmente é uma pessoa mais reflexiva. Se na fala dela existe muito calor, muita cordialidade, um tom de voz mais suave, monossílabos, ela é emocional. Então, se eu tenho uma pessoa mais reflexiva e emocional, eu tenho um verde. Aqui nós temos um perfil bom para psicólogos, inclusive, terapeutas. O azul também não vai abrir a resposta. Ele vai ficar no sim ou não. E ele vai responder de forma rápida, curta e grossa. Ele vai responder rapidinho, ou seja, ele é rápido, né? Ele traz desculpa, ele vai responder de forma hábil, mas mais lenta e concreta. Ele provavelmente vai mudar uma postura, tem outras características que a gente pode identificar, mas ele vai responder sim, tenho sim, por exemplo. Se a responder as perguntas ele tiver muita formalidade, tom sério, usar monossílabos, provavelmente é racional. E um detalhe, os azuis eles também vão puxar números, dados. Então, por exemplo, você vai perguntar para ele assim: qual foi o seu projeto de mais sucesso no seu último trabalho? Nós tivemos um crescimento de 3,57% no ano passado, graças a um projeto que nós realizamos para aumentar a eficácia. É assim que ele vai falar. Então, ele é um perfil azul. E para alinhamento, Nanda? Beleza. Selecionei meu pessoal, coloquei ele lá. Como é que eu selecionei esse pessoal? Eu usei, lógico, o meu conhecimento da ferramenta, o meu conhecimento da metodologia, mas existem outras coisas, claro, currículo, experiência, etc. Aqui eu estou trazendo especificamente como esta metodologia pode ajudar e auxiliar na transformação do seu RH em um RH estratégico. E para alinhamento, Nanda, como é que eu faço para usar uma ferramenta como essa para alinhamento? Bom, alinhamento é o requisito que vai ajudar a empresa a promover, desenvolver pessoas de acordo com as competências exigidas pelo cargo pretendido, com a equipe da qual ele fará parte e com a cultura organizacional da empresa. Eu preciso conhecer as partes para alinhar. Alinhar significa eu conheço A, conheço B, comparo e entendo quais são os pontos de alinhamento, ou seja, onde é que as coisas se encaixam, se e como se encaixam. Como é que essa pessoa vai se encaixar na equipe A? Como é que eu faço para ajudar as pessoas daquela equipe a se alinharem com o novo líder que vai entrar e vice-versa? Eu preciso conhecer as duas partes.
para que eu possa comparar e então realizar ações de alinhamento, que podem ser as mais variadas, certo? Vamos dar um exemplo aqui. Aqui é um relatório meu, prazer, né? Sou da área de humanas e eu coloquei lá para ver qual era o meu alinhamento, o meu ajuste, né? O quanto eu me encaixo numa função, por exemplo, de assistente financeira, de assistente financeiro. E aí ele me trouxe aqui. Eu tenho aqui o meu perfil natural, eu tenho o meu perfil adaptado, né? O perfil natural é quem eu sou em essência, o perfil adaptado é como eu tenho me adaptado ao ambiente que eu estou vivendo e atuando neste momento, né? E ele traz esse gráfico e ele me diz: olha, comparado ao perfil natural no ambiente conhecido, eu, Fernandinha, é uma pessoa positiva, rigorosa, mediadora, proativa e que busca visibilidade e excelência. Mas e para trabalhar como assistente financeiro? Se requer uma pessoa com autocontrole, analítica, diplomática, precavida, que procure a harmonia e a qualidade, o meu ajuste está em 59%. Eu posso trabalhar bem, eu vou trabalhar bem como assistente financeiro? Sim, eu posso. Eu posso ser desenvolvida em algumas competências. Então, por exemplo, o assistente financeiro ele tem que ter autocontrole, ser mais analítico. Eu tenho o azul? Eu tenho o azul. Mas talvez eu precise melhorar, por exemplo, algumas capacidades de autocontrole, que seria do meu perfil verde, que não é tão alto. Porque eu sou muito expressiva, eu falo o que eu penso, eu não tenho medo de expressar minhas emoções. Então, se eu preciso de ser um pouquinho mais harmoniosa, eu posso me adaptar? Posso. Quanto vale a pena você tentar adaptar a pessoa? Isso é um outro assunto. Mas se nesse momento a decisão é não tenho outra pessoa melhor e demito ou não a Nanda do assistente financeiro, melhor esperar encontrar alguém melhor, porque por enquanto eu tô levando. Mas a Nanda está feliz aqui? Não. Está satisfeita? Pode estar. Mas não necessariamente ela vai estar feliz, porque ela tem um baixo nível de alinhamento com o cargo. Isso também se replica à empresa. Quando você faz o perfil da sua empresa, como é que eu faço perfil de empresa? Eu vou pegar lá os valores, eu vou pegar lá a missão, eu vou pegar lá os objetivos e vou comparar com o perfil como se fosse uma pessoa. Então, vamos dar um exemplo aqui: uma startup. Uma startup é uma empresa que precisa de velocidade, é uma empresa que precisa sair fazendo, testando, errando o mais rápido possível para acertar logo. Então, eu preciso de velocidade, eu preciso busca de resultado. Então, podemos dizer que as startups têm um perfil mais vermelho, não é? E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um pouco de otimismo para encarar as dificuldades. E eu sou startup, eu preciso trazer as pessoas para a minha empresa, preciso convencer as pessoas. Então, eu tenho também que ter um pouquinho do amarelo, né? Mas eu tenho que ter um pouquinho do azul também, para pensar nos números, para fazer algumas análises. Mas essa empresa pode ser predominantemente vermelho e amarelo, com uma pincelada média do azul, e o verdinho pode até ser mais baixo. E aí eu faço isso e represento junto com a empresa, junto com a pessoa, com o profissional. Eu vou confrontar essas qualidades e entender. E a ferramenta também traz. Aqui, gente, eu estou mostrando um relatório da nossa ferramenta THT, que é da Talent System, tá? Que é a ferramenta que o Instituto, o International Institute de Comportamento Humano utiliza, tá? Mas é baseado no DISC. Se você tiver, ótimo. Se você não tiver, você consegue também, tá? O importante é você saber entender a metodologia, tá bom? Desenvolvimento. Como é que eu uso um perfil comportamental para desenvolvimento? Aqui também eu trouxe um outro exemplo de relatório, né, que aqui facilita a nossa vida, não vou mentir, mas esse relatório, a partir do que foi estudado, a partir das minhas respostas, tá, ele me traz as características que eu preciso potencializar, as características que eu preciso anular,
as características que eu preciso corrigir. Então, ele me traz qual a característica, ele descreve qual é o material recomendado e ele me traz. Isso aqui é um plus da nossa ferramenta. Ele já me traz um processo, ele já me traz um livro, ele já me traz uma videoaula, ele já me traz um artigo, ele já me traz alguma coisa para que eu já comece o meu passo a passo no desenvolvimento. Então, a gente estava falando lá do cargo financeiro. Bom, o meu perfil, independente do cargo financeiro, ele me diz o seguinte: eu preciso potencializar a minha capacidade de mediar situações, né? Por quê? Porque o meu verde é baixinho. O meu verde está abaixo de 50. Então, é uma característica que às vezes me falta. Então, deverá potencializar sua capacidade de mediação, para o qual recomendamos que estude tópicos sobre inteligência relacional. Então, como é que eu faço, por exemplo? Isso aqui é interessante, gente, que a gente desenvolve mesmo. Então, eu continuo sendo o verde 41. Mas, por exemplo, o meu trabalho, as coisas que eu faço, eu acabei desenvolvendo habilidades como, por exemplo, não julgamento. Né? Então, é uma coisa difícil, a gente treina, a gente consegue, mas todos os outros aspectos são positivos para o trabalho que eu faço. Né? Então, a partir disso, eu consigo fazer. Por quê? Quando eu entendo da metodologia, quando eu entendo da teoria e do conceito por trás disso, eu sei que, por exemplo, os vermelhos, eles vão ter um pouco de dificuldade de ser amorosos, por exemplo. Os feedbacks deles, de repente, vão ser mais contundentes. Se ele for aplicar um feedback em alguém, por exemplo, que é um alto verde, né? Eu sei que alguém ali vai sair chorando. Por quê? O verde, ele não é que ele é sensível, ou não tem nada pejorativo, mas ele tem muita preocupação em ser aceito. Então, se eu recebo um feedback muito contundente sendo verde, aquilo vem para mim como pessoal mesmo. E é uma característica. Posso melhorar isso? Posso melhorar isso. Então, por exemplo, o verde precisa desenvolver um pouco mais a sua flexibilidade e entender que nem tudo, por exemplo, é pessoal. Que às vezes a crítica, o apontamento vem para uma ação e não para a pessoa. O vermelho precisa desenvolver um pouco mais de comunicação afetiva, né? Ou comunicação não violenta, aprender algumas técnicas. Todos nós temos pontos de melhoria. Quando eu entendo qual é o perfil, eu consigo identificar os meus pontos de melhoria. E é, obviamente, através de medição de produtividade, de uma outra série de coisas, mas aqui especificamente, através do perfil, eu consigo desta forma. Gente, pessoas são o fator mais importante de sucesso ou de insucesso das nossas empresas. Então, nós precisamos, sim, transformar o nosso RH num movimento estratégico, para que ele saia do centro de custo e entre no centro de lucro. Pessoal, por enquanto, perguntas, ansiedades, quero dar alguns recados para vocês. Eu queria ter 10 horas aqui para ficar falando sobre isso, sobre gestão de pessoas, sobre a metodologia, sobre outras características, sobre a ferramenta que a gente usa. Eu adoraria ficar aqui a noite inteira. Mas a gente só tem essa horinha, e eu sei, são 9 horas da noite, todo mundo quer descansar também. E por isso eu quero deixar alguns recados importantes. Primeiramente, todo mundo que fez sua inscrição ou pelo LinkedIn ou pelo Simpla vai receber um e-mail. Neste e-mail, vocês vão receber este material em PDF. Vocês vão receber um e-book sobre gestão de pessoas através do método das cores e ainda um convite para realizarem o seu perfil comportamental. O movimento é importante mesmo e o RH precisa fazer. Então, nós teremos para vocês de presente no e-mail, por isso fiquem de olho, vejam se não caiu no spam. Vai para vocês esse material, vai para você o link dessa gravação, vai para você o e-book e um convite para que você faça o seu perfil comportamental na metodologia das cores, onde vocês vão receber um relatório bem bonitinho, falando sobre suas características, segundo as cores. E aí eu quero perguntar o seguinte para vocês. Que tal se vocês pudessem ser especialistas no método das cores?
E se esse conhecimento que eu passei para vocês hoje fosse algo que tivesse ali, a um passo, de um clique? E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Gente, nós estamos com turmas abertas. Eu vou até abrir aqui o meu link, porque senão eu não vou achar. Estamos com turmas abertas para a nossa próxima formação de especialistas no método das cores. Ela vai acontecer em maio. As inscrições já estão abertas. Se você quer um certificado internacional, um curso de 12 horas, mais créditos para você aplicar a ferramenta THT da nossa parceira, tá? E ainda se tornar um especialista comportamental em método das cores. Um especialista em comportamento em método das cores. Eu não estou falando aqui que você vai ser só uma pessoa que aplica um teste e dá uma devolutiva. Eu estou dizendo que você vai se tornar um especialista em comportamento e ainda por cima um estrategista de comportamento humano. Estratégias para lidar com as pessoas, para trazer mais estratégia para o seu RH. Espera aí, gente, que eu estou pegando um link aqui para passar para vocês, que senão, minha gente, eu não consigo falar e escrever. O que tem nesse curso, Nanda? Vou mostrar para vocês, caso você... Eu não gosto nem de falar curso, né? Porque é formação. Você recebe um certificado internacional que vem chancelado pelo International Institute of Organizational Behavior, 12 horas de treinamento. É onde, Nanda? Onde é que vai, Nanda? É online, não se preocupem, mas essas aulas são ao vivo, então são 2 semanas com duas... Não, 2, 4, 6... São 2 semanas com 3 horas, 3 aulas na semana, com 2 horas de aula por cada dia. É conteúdo para chuchu. Eu sei que tem gente aqui que fez. Cadê as meninas que fizeram? Cadê minhas especialistas? Contem aí, fala para mim se é bom ou não é, meus amores. Contem para mim aqui, tá? Estou pegando o link aqui para vocês. Gente, uma formação dessa, com certificado internacional, mais 20 relatórios que vocês têm direito desses relatórios que vocês viram em poucos exemplos, tá? E análise dos gráficos todos, vocês vão aprender a aplicar a metodologia. Tudo isso valeria tranquilamente R$5.000, tá? Tranquilamente valeria R$5.000. Mas nós estamos com as turmas abertas, começam em maio, e quem comprar antecipado, obviamente, vai reservar o seu lugar e vai receber vantagens. Que vantagens, Nanda? Olha, gente, meu chefe não está na sala, ainda bem. Muito bom. Gente, uma formação dessa que traria, se você trabalha em RH, vai trazer muito valor, tá? Para a sua empresa. Você, como profissional, vai conseguir entregar mais valor. Se você é coach, terapeuta, se você é líder, se você é gestor, tudo isso é importante e você vai trazer muito mais valor. Você vai trazer valor para você, você pode trabalhar exclusivamente com isso. Eu estou aqui pastando, gente, peraí. 5, 3... Tem que botar a senha. Hoje é o dia da tecnologia. Mas, se vocês se inscreverem a partir desta Masterclass, vocês terão um super desconto. E vocês terão esta mesma formação por apenas R$1.500. R$1.500 é o que vocês vão pagar para ter 12 horas de aula ao vivo, 20 relatórios de grande qualidade para vocês utilizarem no trabalho de vocês, sejam vocês partes do departamento de RH ou profissionais liberais, e ainda um certificado internacional, todo o material, toda a análise, e eu digo para vocês que a gente ensina
Inclusive, se você estiver andando na rua e começar a conversar com uma pessoa, você cria a habilidade de identificar os perfis, certo? Gente, eu vou deixar aqui para vocês o link. Eu estou tentando aqui entrar no meu aplicativo para trazer o link para vocês conhecerem melhor o curso, para vocês se inscreverem. Esse valor, ele é antecipado, tá bom? Então, ele não vai durar muito tempo, porque realmente é um curso de R$ 5.000 que nós estamos entregando por R$ 1.500. Dá para parcelar, Nana? Dá para parcelar. A gente parcela sim, não se preocupem com isso. Deixa eu entrar aqui. Violaine Peixe. E aí eu vou colocar aqui para vocês no chat. Se não estiver aparecendo, por favor, meninas, repliquem aí, as meninas que estão me auxiliando. E eu quero agora abrir para perguntas, alguns minutinhos, se vocês tiverem, certo? Aqui está o link para vocês. Não se esqueçam de observar o seu e-mail nos próximos dias, onde vocês vão receber o seu convite para fazer o seu perfil comportamental no Método das Cores, um e-book sobre gestão de pessoas e a metodologia das cores com base no DISC, este material que nós estudamos, certo? E também o link com a gravação desta Masterclass. Perguntas, ansiedades, comentários? Alguém? Estou à disposição. Senão, nós podemos encerrar. Desde já, enquanto vocês escrevem aí, enquanto vocês estão perguntando. Não apareceu, Lu? Espera um pouquinho, então. Vamos botar aqui para vocês. Espera aí, não apareceu o link. Bom, o link vai de qualquer forma para vocês também por e-mail, tá? Deixa eu pegar aqui, Lu. Um momento só. Um momento só. Deixa eu ver se eu consigo. Nananã. Plataformas atendidas. Deixa eu ver se está aqui no LinkedIn. Ei! Certo, Dil. Não é isso que eu quero fazer. Responder. Deixa eu ver. Lu, eu mandei de resposta para você aí. Vamos ver se vai. Muito bem. No LinkedIn não. Coloca para mim lá, tá bom? Gente, olha, então, finalizando aqui o nosso evento, quero muito agradecer a disponibilidade de vocês, a paciência de vocês por nosso atraso, mas olha, eu só fui além mesmo do tempo que a gente atrasou, para vocês não ficarem aí muito tempo também se prejudicando com isso. Eu agradeço muito a oportunidade de falar com todos vocês. Fiquem de olho nos seus e-mails, nossos contatos estão sempre à disposição. Nosso LinkedIn, por favor, sigam, sempre tem novidades, sempre tem posts novos, temos sempre vários eventos temáticos aqui, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado esta oportunidade, que eu tenha podido contribuir um pouco, né, com cada um de vocês. Muito obrigada, Mi, pela presença de vocês todos, muito obrigada a todos por participado. Fiquem de olho aí no e-mail de vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato, nosso perfil da THT Brasil no LinkedIn. Gente, muito obrigada e eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais!